Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Iana, sou residente de cirurgia geral, sou aluna do projeto Soltesios, da pós-medicina intensiva, e eu vim falar com vocês sobre o módulo de cirurgia. Então, esse módulo foi muito gostoso de assistir, muito legal, consegui aprimorar alguns conhecimentos que eu já tinha por conta da residência, né? Mas acabei vendo com o olhar do intensivista. Quem dá as aulas desse módulo é o professor Bruno Pereira. Ele é o meu chefe de residência, então eu conheço ele muito bem. Gosto muito da forma como ele ensina, acho ele extremamente didático. Então esse módulo é muito, muito bom. Realmente ele torna muito fácil as aulas. Esse módulo é dividido em blocos, assim. A gente tem... Eu vou mostrar pra vocês, pedir pro pessoal colocar aí na tela as aulas, os temas, até um pouquinho da plataforma para vocês verem como é que é. Mas esse módulo ele tem a parte de abdômen agudo inflamatório, então apendicite, colecistite, pancreatite e diverticulite, que são doenças que têm o potencial de ser bem tranquilas, mas quando são quadros graves, são realmente bem graves, e a gente precisa que o intensivista conheça pelo menos o básico, né, para conseguir tocar bem o cuidado desse doente. Tem 4 aulas só de hemorragia digestiva, que eu acho que é a principal causa que a gente tem pacientes nossos, né, internados na UTI. Aquele vozinho que caiu, quebrou alguma coisa, ou tá com a artrose atacada, se entupiu de Heine e sangrou, né? Ou então aquele vozinho que tem um quadro de doença diverticular dos cólons, e esses divertículos estão sangrando, ele está fazendo uma enterorragia importante. Então, o manejo aí hemodinâmico do doente com hemorragia digestiva, seja alta ou baixa, é bem importante. Inclusive no hepatopata, né? Às vezes a gente vê paciente hepatopata com ascite, que faz um episódio de sangramento, e o intensivista esquece que precisa colocar profilaxia para PBE, que precisa fazer medidas para encefalopatia. Então, é importante que mesmo que a maioria dos intensivistas sejam, né, clínicos aí, a grande maioria a gente vê são clínicos, não todos têm a formação em medicina intensiva, é importante ter esse olhar um pouco mais abrangente com os pacientes cirúrgicos, porque são pacientes potencialmente bem graves. E como eu falei lá no feed, para mim a aula mais importante pro intensivista, eu acho que é uma aula assim que você precisa expandir. Além da aula, né, você precisa ir atrás e procurar um pouco mais, é sobre o projeto Acerto, que é Acelerando a Recuperação Total Pós-Operatória, que é um livro, não é um livro tão longo, é um livro bem fácil, bem prático, um manual, né, de como cuidar de paciente pós-operatório. Ele é dividido ali, primeiro nos pilares, então os primeiros capítulos são como que funciona o projeto, capítulo de abreviação de jejum, para o paciente que já estava fazendo pré-operatório na UTI, ou capítulo de realimentação precoce, de prevenção ao tromboembolismo venoso, né? Mobilização precoce. Então, assim, são realmente coisas que fazem muita diferença nos nossos doentes. Pra gente, isso é o dia a dia, né? A gente vive o projeto Acerto porque a gente cuida de doente no pós-operatório o tempo todo. Mas muitas vezes a gente percebe que aquela UTI que não tem um intensivista que tem aí o projeto tão bem estudado, que faz diferença, assim, que acaba ficando com um pouco de medo de realimentar, então fica muito tempo no soro basal, acaba fazendo um excesso de volume, isso atrapalha os nossos pacientes que têm anastomose digestiva, né, porque faz edema da anastomose, então prolonga o ilho paralítico, demora para realimentar, acaba atrasando aí a recuperação em alta desse doente. Então eu acho que assim, projeto Acerto, protocolo Acerto, ou ERAS, né? O Acerto é o brasileiro, o ERAS é o original. Eu acho que assim, é livro fundamental para você que é intensivista de um hospital que tem um volume de pacientes pós-operatórios grandes, tá? E eu vou deixar para vocês a introdução de uma aula do chefe, que é a aula de síndrome compartimental abdominal, que ele fala assim desse tema com maestria, e é para deixar uma pulguinha atrás da orelha de, putz, síndrome compartimental abdominal, eu já estudei alguma vez, já vi, sei como medir, sei como manejar, não é difícil, né? Claro que, assim, todas as patologias têm os seus vieses, mas saber síndrome compartimental abdominal é algo que você não vai demorar tanto tempo assim, estudando para aprender pelo menos um básico, você sempre pode perguntar para o cirurgião,
que é o chefe ali daquele doente, né? Que é o assistente daquele doente. Mas você saber, você ter uma noção de síndrome compartimental abdominal faz muita diferença também. Então eu vou deixar só a introdução para vocês terem um gostinho de como que é e o porquê é tão importante. Alguns de vocês já devem saber, eu fui presidente da Sociedade Mundial do Compartimento Abdominal, a WSACS, é uma sociedade belga, e a gente vem estudando síndrome compartimental abdominal durante muitos e muitos anos. E no decorrer desse tempo, nós percebemos que o colega intensivista, ele não mensurava com tanta frequência a pressão intraabdominal. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns estudos, vou trazer alguns fatos, alguns dados que eu espero, sinceramente, convença vocês a mensurarem a pressão intraabdominal em todo aquele paciente crítico que possua fator de risco para a própria síndrome compartimental abdominal. Portanto, os objetivos que eu tenho hoje aqui para vocês nessa aula é que vocês reconheçam a hipertensão intraabdominal, que vocês tratem a hipertensão e a síndrome compartimental abdominal e que vocês atualizem também os seus conceitos para que possam difundir um pouco mais desse conhecimento com os seus próprios colegas de plantão, de terapia intensiva e assim sucessivamente. Bom, então como vocês viram, o chefe foi presidente da Sociedade Mundial, né, que estuda síndrome compartimental abdominal. Ele é uma das pessoas que mais publica sobre o tema, então realmente são aulas riquíssimas, essas aulas de síndrome compartimental abdominal que ele deu nesse módulo de cirurgia. E eu espero que vocês consigam, com essas dicas desses temas que eu dei para vocês, ter ideias do que estudar, algo que às vezes está faltando no seu dia a dia, que aguce a curiosidade de vocês, né, de estudar esses temas. E também teve aula de coagulopatias e de tratamento não operatório. A aula de coagulopatias foi bem legal, e transfusão maciça, né, porque o chefe ele fez um fellow de trauma em Miami. Então ele até, assim, tem, não que ele tenha ido para a guerra, mas ele tem estudo de cenários de guerra, de catástrofes, então essa aula também é bem interessante, tá bom? O próximo módulo é lá na Faculdade Térzios, eu tenho um módulo prático, vai ser bem legal, de monitorização hemodinâmica, e a gente se vê, então, no próximo mês com o próximo módulo, tá bom? Um beijão e até a próxima!